Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses dois versículos é tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que fala sobre as parábolas. Quando Jesus começa a falar por meio de parábolas aos apóstolos e àquela multidão ali, chega um momento que Jesus fala justamente isso. Felizes são vocês agora que conseguem ver e ouvir o que os nossos antepassados desejaram tanto e não puderam ver e não puderam ouvir. Vamos entender melhor, então, o significado do que Jesus está falando e, ao mesmo tempo, Ele está dizendo para nós que nós somos felizes porque nós podemos ver e ouvir. Mas o quê? O que que nós podemos ver e o que nós podemos ouvir que o profeta Jeremias desejou ver e não viu, ouvir e não ouviu? E assim Isaías, Abacuque, Ezequiel. Então, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com esses grandes profetas que no decorrer dos séculos antes de Jesus vir, eles prepararam a vinda de Jesus. Por exemplo, hoje nós celebramos a memória de São Joaquim e Santa Ana. De uma certa forma não, eles prepararam muito bem, porque Santa Ana e São Joaquim, sendo os pais de Nossa Senhora, e Nossa Senhora que viria trazer Jesus no meio de nós, eles não viram Jesus. E por isso eles também não ouviram Jesus falar. Mas, no entanto, eles prepararam e desejaram isso no coração. Vou trazer uma passagem importante do Antigo Testamento, que está no livro do profeta Isaías. O capítulo 53 de Isaías vai falar sobre o servo sofredor. Imagina, ali entre 700 e 800 anos antes de Jesus vir, Isaías, ele fala de todo o padecimento, de todo o sofrimento que Jesus iria passar para nos salvar. Então ele profetiza. No versículo 10, ele diz assim: mas aprouve ao Senhor, o Pai, esmagá-lo, quem? Jesus, pelo sofrimento. E se oferecer sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, se Jesus se oferece como sacrifício para retirar os pecados da humanidade, ele terá uma posteridade duradoura com o sofrimento de Jesus na cruz. O Pai do céu vai ter uma posteridade
no céu junto com Ele. O sacrifício de Jesus nos salva, abre as portas do céu para que nós possamos um dia viver com Deus lá, se nós lutarmos também aqui pela santidade. Aí ele diz, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será para ele, a vontade do Pai será para Jesus realizada. Isaías profetiza isso. Isaías queria ver, mas ele não viu. E muito menos ele ouviu Jesus falar. Aí agora Jesus está diante daquela multidão ali. Aí ele disse para o pessoal assim, olha, felizes são vocês porque vocês agora estão vendo a realização dessa promessa de Isaías e de todos os outros profetas. Vocês estão me vendo e vocês estão me ouvindo. Vocês são felizes por causa disso. Bem-aventurados são vocês. Aí vejam, naquela quinta-feira santa, na noite em que Jesus ia ser entregue, vocês veem que só em eu falar assim, né? Naquela noite em que Jesus ia ser entregue, não tem como nós católicos já não pensarmos na missa, né? Naquela noite em que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e disse para os apóstolos, isto é meu corpo. Depois ele pegou o cálice e disse, isto é meu sangue. Os apóstolos viram e ouviram o que Isaías profetizou e ele não viu e ele não ouviu. Aí no dia seguinte, na sexta-feira, às 15h, estava Jesus lá, no Calvário, com os braços estendidos, pregado na cruz e realizando o que Isaías profetizou e que eu acabei de ler para vocês. E Nossa Senhora viu a realização disso. João viu. Aquelas pessoas que estavam ali também, elas viram e ouviram. Elas ouviram Jesus dizer assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eles viram e eles ouviram a realização da promessa da nossa salvação. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles viram e eles ouviram. E nós, católicos, nós temos a graça de em toda missa que é celebrada, nós vemos isso se realizar diante dos nossos olhos. Aquilo que Jesus fez na quinta-feira santa, o que se realizou na sexta-feira santa, todos os dias, ao você participar da missa e também quando vocês participam no domingo, principalmente no domingo, nós ouvimos aquilo que os profetas desejaram ouvir e não ouviram, ver e não viram. Então, diante dos nossos olhos, o sacerdote vem e pega aquele pão e aquele vinho e ele fala as palavras que Jesus falou. E melhor, está falando naquele momento, isto é o meu corpo. Olha, nós ouvimos isso. Isto é o meu sangue. Nós ouvimos. Entendam, o povo do Antigo Testamento desejou ouvir isso e não ouviu essas palavras. Eles desejaram ver
o Cristo nas mãos do sacerdote e eles não viram a redenção, eles não viram a salvação nossa. E todos os dias nós ouvimos isso e nós vemos. Isso é um mistério grandioso que acontece diante dos nossos olhos. Mas aqui entra uma grande tentação do diabo. Nós estamos tão acostumados, porque nós temos a mania de se acostumar com as coisas, né? Que na hora que o sacerdote pronuncia essas palavras, e na hora que ele ergue Jesus nas suas mãos, nós estamos tão acostumados, ou talvez nós não estamos nem aí diante disso, que a gente fica aí perdendo tempo. Aí tem aqueles que gostam de cachorro, ficam olhando o cachorrinho, né? Na hora que está acontecendo a coisa, na hora que a redenção nossa está acontecendo, os nossos olhos não podem se desviar para lugar nenhum. Os nossos olhos têm que estar fixos, como o salmista diz, né? Os nossos olhos estão fixos no Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que nos salvou. A gente se perde. Aí tem gente que traz o celular para a missa, fica olhando o celular. Como se o celular fosse mais importante, o cachorrinho que não deveria estar na igreja fosse mais importante. A pessoa que está do lado e fica conversando fosse mais importante, e o mais importante de tudo fica sem importância nenhuma. Perdemos tempo. Aí imagina, né? O quanto que era e que é importante esse momento. Aqui é o momento da redenção, é o momento da nossa salvação. Se esse mistério do sacrifício de Jesus parasse no mundo, o mundo viraria um inferno. O demônio ia ter todo o poder de agir na nossa vida. Aí você poderia dizer assim, mas ele já age. Eu disse, se não tivesse, pior ainda. Porque diante desse mistério, o inferno se dobra, o diabo se dobra. Ele grita de pavor. Você acha que, diante desse mistério que os antepassados desejaram tanto ver e ouvir, quiseram e não puderam? Vocês acham que o diabo não vai fazer de tudo, primeiro para que você não venha e não ouça e não veja? Segundo, para você não recebê-lo. E para a tua vida ser um inferno por você não se tornar templo de Deus e não receber Deus dentro de você. Então o diabo faz de tudo para que isso não aconteça. Aí ali no século III, lá em Roma, um imperador chamado Valeriano começou a perseguir os cristãos, e o desejo dele era de matar todos os cristãos. Para quê? Para que o nome de Jesus não fosse mais falado e com isso não ser mais ouvido. E destruir aquele fato mais importante de nós, da Igreja Católica, que é o sacrifício da cruz. Então ele perseguia e matava, principalmente padres, bispos e até o próprio Papa. E um Papa chamado Sisto II, que daqui a uns dias nós vamos celebrar a memória dele, na perseguição da igreja, ele desejava muito
que os cristãos que estavam sendo perseguidos, eles pudessem receber a Eucaristia, porque eles não podiam participar da missa, então eles precisavam receber a Eucaristia para encontrar força. E, naquele momento, eles não pudessem vir a esmorecer e negar Jesus, para que Valeriano não viesse a matá-los. E ele não tinha como levar a Eucaristia. Aí um menino de 12 anos, chamado Tarcísio, que era um coroinha, ele disse assim: Papa, eu me disponho a levar então a Eucaristia para os cristãos que estão sofrendo e precisam receber, e precisam estar nesse mistério que Jeremias quis ver e não viu, que Jeremias quis ouvir e não ouviu. Aí o Papa disse: então tá bom, então você leva. Porque ele sendo um adolescente, os soldados romanos não iam perceber. Então ele pegou uma teca de prata, colocou a Eucaristia e mandou e deu para que Tarcísio levasse. Quando Tarcísio começa a levar, passando pela Via Ápia, lá em Roma, umas pessoas começaram a observar que ele estava andando de forma muito diferente. Imagine, né? Tarcísio levando a teca com Jesus aqui, com aquela devoção toda. Imagine, né? Ele levando Deus aqui no peito para dar para os cristãos que iriam sofrer. Não ia assim de qualquer jeito, não. Aquela devoção. Estou carregando Deus. Olha que mistério. Jeremias quis ver e não viu. Isaías quis ver e também não viu. E ele ali levando. Aí vendo aquele comportamento, eles começaram a suspeitar. E foram atrás desse menino de 12 anos e disse assim para ele: o que é que você está carregando a ele? Nada, nada, nada. E começaram a bater, até que mataram o Tarcísio. Aí o menino morreu. E agora vem a questão. E a Eucaristia ficou jogada no chão? Foram ver, desapareceu. Provavelmente na hora que ele estava sendo judiado por aquelas pessoas, ele pegou a Eucaristia, colocou na boca, comungou e morreu. Passado uns dias, esse mesmo Papa chamado Sisto II estava lá nas catacumbas, ou seja, no cemitério de São Calixto, celebrando a missa escondido, porque não podia celebrar a missa assim aberto como nós estamos aqui celebrando. De repente, os soldados romanos entraram lá e está lá Sisto celebrando a missa. Correr, ele não podia correr mais. Porque quando o sacrifício da missa começa, ele não pode parar. Tem que ir até o fim. Vou dar um exemplo. Se eu estiver aqui celebrando a missa, e num tempo de perseguição da igreja, os soldados entrassem aqui, com armas na mão, para atirar em mim, e eu estando ali no momento, isto é meu corpo, isto é meu sangue, eu não posso parar mais. Eu tenho que ir até o final. E se eles matarem, eles vão me matar celebrando a missa. Porque o sacrifício da missa não pode parar. Eu aqui tremendo de medo, os caras ali na minha frente, para de celebrar a missa, e eu estou aqui. Isto é meu corpo. Para de falar nisso. Isto é o meu sangue. E foi isso que aconteceu com Sisto II. E naquele momento eles mataram o Papa. Porque Jeremias e os profetas do Antigo Testamento queriam ver e não viram. Ouvir essa palavra, isto é meu corpo, e não ouviram. Agora imagina, São Filipe Neri, diante desse mistério, ao celebrar a missa, quando ele começava a pronunciar essas palavras, ele entrava no mistério de uma forma tão grandiosa
Eles não ficavam assim como nós, não, distraídos, com o celular na mão, afagando o cachorro, conversando com o outro. Ele entrava tanto no mistério que na hora que ele erguia a hóstia consagrada, que é Jesus, ele entrava em êxtase. Para ele tudo desaparecia na frente dele e ele levitava, ficava no ar diante desse mistério que Moisés quis ver e não viu. E Jeremias quis ver e não viu. Entrava em êxtase. São José de Copertino era outro. Na hora que pronunciava, aí os irmãos até pediam para ele celebrar a missa sozinho, porque de uma certa forma atrapalhava os outros. Porque na hora que celebrava ficava levitando. E para voltar, tinha que levar um tempo, né? Que mistério. E eu termino dizendo assim, isso aqui foi uma pessoa que veio conversar comigo. Era católica. Abandonou a igreja católica e se tornou evangélica. E depois de muitos anos lá, ela começou a perceber que algo de errado existia dentro dela. Faltava alguma coisa. E ela dizia, mas padre, eu ficava me perguntando o que é que estava faltando, porque era muito bom eu estar ali, os cânticos, as pregações que se fazia, os louvores a Deus. Mas eu voltava sempre para casa me perguntando, alguma coisa está faltando. E um dia ela tomou ciência, está faltando a Eucaristia. Quantos anos sem ouvir, isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Quantos anos sem receber Deus. E aí ela volta e diz, padre, eu quero pedir perdão por ter abandonado algo tão sublime que Moisés quis ver e não viu. Jeremias quis ver e não viu. E eu, podendo ver, abandonei. Eu posso voltar, padre? Claro, minha filha, que você pode voltar. Seja bem-vinda. E que Deus perdoe. E Ele já te perdoa por você ter abandonado. E a sua penitência é voltar a participar da missa e receber algo, esse dom tão precioso do mistério da salvação que Deus nos deu. Feliz sois vós, que podeis ouvir, isto é meu corpo, isto é meu sangue, e que podeis ver, quando o sacerdote ergue, é Jesus que está ali, é o meu Salvador. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.